vamos lá. Então, iniciando essa última parte, então, da aula do conselheiro cristão, né? Nós já caminhamos aqui, estamos respondendo aí como ser um conselheiro cristão e qual o perfil desse conselheiro bíblico, desse conselheiro que vai trabalhar aí com a ideia do aconselhamento bíblico, do aconselhamento noutético, que é aquele que nós estamos trabalhando e apresentando aí. E depois nós vamos continuar aí com o tratar, a aula 5, que vai ser o processo da mudança, né, na visão bíblica, como que se aplica isso, como que isso acontece. E depois, na aula 6, nós vamos tratar de alguns casos específicos para aplicar aquilo que nós aprendemos até agora, dentro dessa visão do aconselhamento bíblico, ou do aconselhamento noutético, ou de confrontação, como você vai encontrar aí na literatura. É importante dizer que aí no congresso que nós vamos ter, nós vamos apresentar aí através do reverendo Jonas, não só os princípios que nós já vimos aqui, né, nessa sequência de aconselhamento bíblico ou noutético, mas também a proposta daquilo que tem sido chamado de aconselhamento redentivo, né? E aí nós vamos ver aí as pequenas diferenças que há, e aí depois trabalharmos juntos aí qual que é a melhor proposta, né? Até para que você conheça, apesar que você já sabe que a minha inclinação é manter a questão do aconselhamento noutético, porque eu ainda acho muito recente essa ideia do aconselhamento redentivo, e porque para que haja uma interação, né, e uma redenção das ciências para serem aplicadas dentro do aconselhamento bíblico, eu acho que ainda exige uma capacidade muito grande do conselheiro e um conhecimento tanto científico quanto bíblico, né, teológico, para conseguir ser instrumento aí de redenção de alguma área da ciência que poderia ser aplicada dentro do aconselhamento bíblico. Mas isso aí vai ser exposto de uma maneira bem mais clara aí com o congresso, a conferência que nós teremos, tá bom? Então vamos lá, nós já vimos aí vários elementos, né, tratando aí sobre o conselheiro. Vou passando aqui para chegarmos no ponto que tratamos, só relembrando aí rapidamente, né? Então o conselheiro bíblico, de certa forma, nós vimos, ele tem que ser crente, dependente. Na verdade, o ímpio não se enquadra dentro do aconselhamento bíblico, né? Mas muitas vezes tem pessoas que se dizem crentes e de fato não é. E que também é crente, mas não é um crente espiritual, ou seja, não vive em dependência do Espírito Santo. E aí, obviamente, que esse não vai ser bênção em lugar nenhum, né? Apesar de ser crente, apesar de tudo mais, mas se ele não tiver essa dependência do Espírito Santo, vai ser complicado. Vimos também que ele precisa ser treinado, não só espiritualmente falando, né, mas estudar, conhecer bem o contexto bíblico, as técnicas e os métodos que a própria palavra de Deus nos ensina. Vimos também que ele precisa ser fiel às Escrituras. Há uma tentação muito grande, irmãos, de nós queremos colocar outros elementos em pé de igualdade com o padrão bíblico. Né? É bastante tentador. Né? Mas eu conheço uma terapia lá que eu aprendi lá, não sei de quem, lá. Nossa, aquilo lá, olha, faz a gente ter uma paz interior. Acho que dá para eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou pôr um nome diferente de oração, mas, né? Dá para usar. Não dá para usar. A sua perspectiva tem que ser de fidelidade plena às Sagradas Escrituras. Né? Aquilo que a Bíblia me dá margem para colocar, ótimo. Que ela não me dá... mas o fulano fez, foi tão bom para o fulano. Uma vizinha minha, nossa, ficou uma maravilha. Bom para ela. A nossa perspectiva como conselheiro é fidelidade às Escrituras. Tudo bem? Que mais? E conhecedor dos princípios, métodos e preceitos
que a Bíblia traz nesse processo de cura, né? De transformação. Tá bom? Então nós já tratamos disso também. Falamos que ele não pode ser carente, controlador, superprotetor e nem fofoqueiro, né? Mexeriqueiro. E aí respondemos aí algumas questões a respeito de como ser um conselheiro bíblico. E aí vimos a tese, inclusive, lá do livro do Dr. J. Adams, né? Que defende que o crente adequadamente treinado nas Escrituras se torna o mais competente conselheiro que é possível ter. Então, essa é a tese primordial do aconselhamento noutético ou do aconselhamento bíblico, né? E aí nós falamos sobre o perfil, definimos aí, né, fechamos sobre o perfil cheio do Espírito, baseado nesses 3 ou 4 textos aí que estão no slide. Romanos 15:4, 1 Colossenses, Colossenses, eu não arrumei aqui o nosso slide, né? Colossenses 3:16 a 17, na verdade o perfil aqui é Romanos 15:14, é isso que eu tinha que arrumar lá, que eu não arrumei. Atos 6:3 e Atos 20:28. Então, cheio do Espírito, sabedoria, né? Amplo conhecimento das Escrituras, cheio de amor, né? De bondade, de qualidades pessoais. Essa seria, biblicamente falando, os 3 pontos aí chaves do perfil do conselheiro. E segundo o J. Adams, as qualificações para o aconselhamento bíblico se centralizam muito sobre as qualificações pessoais do que as habilitações doutrinárias. Se você tem um crente, mesmo sem todo o conhecimento doutrinário ou com grandes habilitações teológicas doutrinárias, mas ele é crente, temente a Deus e conhece princípios da palavra do Senhor, esse crente, sob a ação do Espírito Santo, ele pode ser muito mais usado como um conselheiro do que qualquer outro ímpio que tenha pós-graduação em qualquer outra ciência, porque quando se trata da ação do Espírito Santo, ele usa as pessoas simples. Salmo 19 vai dizer isso, né? Ele traz sabedoria aos simples, e aí essas pessoas podem ser, e serão, com toda certeza, conselheiros muito mais sábios, muito mais eficazes, muito mais poderosos para influenciar para a cura do que muitas vezes um cara que tem até uma graduação, uma especialização, uma pós-graduação, mas que não teme a Deus e que, portanto, ainda está preso nas armadilhas que o efeito noético do pecado causou na sua própria mente. Né? Então, J. Adams chega a ser até separatista nesse sentido, né? Quando ele diz, olha, o que te faz pensar como crente que você vai procurar a ajuda de um ímpio e esse ímpio, o conselho do ímpio vai ser melhor do que o conselho bíblico para você? Então, às vezes, uma pessoa simples, mas dependente do Espírito Santo, cheia desse Espírito, cheio de amor, de bondade, com conhecimento, às vezes, até um tanto limitado das Escrituras, mas ele tem a chance de ser muito mais usado, tem muito mais poder para influenciar positivamente a sua vida do que um ímpio qualquer. Tá bom? E aí, nós tratamos na semana passada ainda, fechando essa parte, né, da parte da semana passada, sobre a tarefa do conselheiro. E nós vimos que, apesar de J. Adams falar a respeito de que o crente, dirigido pelo Espírito Santo, é por si só já um instrumento de aconselhamento, dentro do contexto da época que ele escreve, né, onde a psicologia estava pulsando, o foco maior eram os profissionais de psicologia. Por isso ele vai escrever e vai apontar que o aconselhamento, de certa forma, é ministerial. E ele enfatiza que um pastor que tem um conhecimento doutrinário, e que é crente, obviamente, e que tem um conhecimento teológico, doutrinário, ele então vai ter muito mais mecanismos para servir como conselheiro do que um crente comum.
né? Mas isso muito se dá por conta do contexto histórico que ele estava vivendo, porque a briga lá nos Estados Unidos era, nós temos profissionais habilitados pela psicologia e temos um Zé Ruela aqui que diz que é conselheiro bíblico. O que é isso? Então, aí ele bate um pouco mais nessa tese de que, então, alguém que tem um curso teológico, alguém que tem um curso poimênico forte, né, que é um curso mais pastoral, que tem algum princípio de aconselhamento. Então foi feito todo um trabalho para que esse tema do aconselhamento bíblico deixasse a informalidade do contexto da igreja para passar por uma perspectiva de uma matéria a ser estudada com métodos, né, deixar de ser algo empírico para ser algo descrito com princípios e com preceitos. Mas como nós já vimos, o próprio J. Adler já disse que qualquer crente em Cristo, dependendo do Espírito Santo e treinado adequadamente na palavra de Deus, tem as ferramentas necessárias para ser um conselheiro. Então ele apoia aí sobre os ministros a tarefa do aconselhamento bíblico, mas, como já falei, não exclui os demais crentes. Como eu disse, dentro da tarefa do conselheiro, o conselheiro, olhando para o aconselhamento bíblico, ou que tem como metodologia o confronto, e confronto aqui não é só ameaça, como nós já estudamos na aula 3, né? Às vezes é de conforto, mas é um confronto de alguma forma. Então, o foco é confrontar os padrões pecaminosos da vida que resultam aí as desordens espirituais, emocionais, comportamentais e até mesmo físicas. E aí nós demos alguns exemplos na aula passada para explicar como assim físico. É porque muita questão espiritual vai gerar uma situação orgânica, uma situação física, né? E dentro da tarefa do conselheiro, ele vai ministrar cura, ministrar alento a homens e mulheres que sofrem das dores e misérias oriundas dos pecados pessoais ou de ações diabólicas. Biblicamente falando, nós vimos, existem algumas possibilidades, né? Só relembrando, já estudamos isso, algumas possibilidades para as enfermidades, tanto emocionais, da alma, quanto para as questões até mesmo físicas. Então, biblicamente falando, você tem ou uma consequência natural, porque você é filho de Adão, nós nascemos sob o pecado, então todos nós estamos sujeitos aí a nascer com problemas, seja emocional, seja físico, seja psíquico, né? Então, às vezes são situações naturais. Porque nasceu defeituoso, né, com certa limitação. Filho de Adão, está todo mundo sujeito. Quando nasce tudo certo, é aí que a pergunta, nossa, por que nasceu tudo certo? Porque, na verdade, a expectativa daqueles que são descendentes de Adão já é nascer tudo bichado, né? Então, se nasceu tudo perfeito, já é graça de Deus, porque o contrário deveria ser o padrão, né? A segunda possibilidade é fruto do meu próprio pecado, né, que está gerando essa enfermidade de alma, ou até mesmo enfermidade física. Uma terceira situação que a Bíblia apresenta é uma ação diabólica, né? A Bíblia não exclui, e não é porque nós estamos no século XXI que Satanás deixou de atuar, né? Não é porque hoje temos avanço em algumas áreas aí que o diabo deixou de agir, trazendo escravidão e trazendo enfermidades sobre os homens, né? Então, é uma possibilidade que nós temos que tratar também como conselheiro bíblico. E uma quarta possibilidade é Deus permitir uma situação de enfermidade ou de luta aí, né, de alma, com o objetivo de ser glorificado através daquela situação. Então você tem o exemplo lá do cego de nascença, né, que você tem toda uma narrativa que era justamente para explicar isso. Quando os discípulos perguntam para Jesus, por que esse menino nasceu cego? Quem pecou? Foi ele que pecou no ventre? Ou é pecado do próprio pai? E Jesus falou, nem uma coisa nem outra. Esse caso aqui é específico para que a glória de Deus seja manifestada. Então, também é uma das possibilidades. Como conselheiro cristão, eu preciso saber dessas 4 possibilidades e aí tratar, entender se aquele problema que eu estou lidando, qual área que ele também se enquadra. Tudo bem até aqui?
E aí, então, nós chamamos a sua atenção para a aula de hoje, que é essa parte aí. Eu não sei que parte que nós estamos, Samuca. Que parte que é? A 4? Parte 4. Aula 4, parte 4. O que o conselheiro precisa saber no aconselhamento, ou na sessão de aconselhamento. Então, aqui uma parte mais prática, que é, afinal, sobre a ideia do conselheiro. Pastor, como que é? Um negócio empírico lá, eu sento lá, o cara fica falando, eu fico assim, Senhor, me ajuda aqui, porque eu não sei nem o que eu vou pesquisar na vida desse cara. O que eu preciso saber quando alguém me procura e o que eu vou ter que focar na conversa ou nas conversações que eu vou ter que ter? Quais são os pontozinhos que eu preciso estar atento na minha conversa? Tudo bem? Para poder auxiliar essa pessoa. Então vamos lá. A realidade pecaminosa apresentada pelas Escrituras já nos dão muitas informações. Nós já estudamos isso, se não me engano, na segunda aula. E eu vou relembrar aqui. E para relembrar, eu vou citar aqui um trecho do livro do Jay Adams. Né? Agora só não vou lembrar se é o Conselheiro Eficaz ou se é o Manual de Aconselhamento. Mas numa dessas duas obras. Então, a partir desse parágrafo aqui, eu quero incentivar você que está anotando aí, a gente já pontuar algumas coisas que você precisa saber. E que já o simples fato de você saber que todos nós nascemos em pecado, isso, tudo que está escrito aqui já são possibilidades, que você tem que estar atento. Então vamos lá. Somente com a base no 3º capítulo de Gênesis, que nós já estudamos, né? Se você quiser abrir lá, inclusive, para acompanhar aí, Gênesis capítulo 3, onde você vê aí a queda do homem, e depois o capítulo 4, quando você entra na questão de Caim e Abel, só nesses 2 capítulos aqui, basicamente, nós já temos aqui várias consequências que o pecado trouxe sobre nós. As 3 básicas que você vai lembrar, assim, sem muito esforço, são as reações que o pecado trouxe para o homem. Quais são essas reações? Vamos ver se você lembra. Medo, culpa e vergonha. Lembra disso? Nós já estudamos. Além disso, a questão de você lançar a culpa nos outros. Foi uma mulher que o senhor me deu. Né? Então, Jay Adams ele vai sintetizar aqui nesse parágrafo tudo isso. Então, vamos lá. E se você quiser ir, como nós já fizemos esse trabalho anteriormente, provavelmente está marcado aí na sua Bíblia os termos que eu mandei você chamar a atenção. Se não tem marcado na sua Bíblia, eu convido você a voltar às aulas lá e dar uma olhada lá para marcar, porque você não foi um bom aluno, né, e não marcou. Então, agora você corre atrás lá e vê qual que foi a aula que nós falamos sobre isso e dá uma recapitulada, tá bom? Então, vamos lá. Então, segundo Jay Adams, somente com base no 3º capítulo de Gênesis, nós podemos tomar consciência das tendências pecaminosas do homem. E ele vai enumerar, e eu quero que você enumere aí. Então, primeiro, que ele trata aqui, não é na ordem necessariamente aqui do texto, mas que vai nos ajudar. Primeira coisa, transferência de culpa. É uma das situações que, como conselheiro, você precisa saber. Você vai estar conversando com a pessoa vai falar assim, ela vai se eximir de toda e qualquer responsabilidade. Então ela fala assim, eu vivi numa família muito complicada, o meu pai era um cara muito complicado, a minha mãe então nem se fala. É lógico, todo mundo é filho de Adão. Você é complicado, sua mãe é complicada, seu pai é complicado, todo mundo é complicado, meu amigo. Se tiver alguém perfeito aqui, cuidado, você vai morrer hoje. Porque se você chegou à perfeição, você está chegando no céu. Então, todo mundo é complicado. Então as pessoas sempre vão, mas meu pai era muito duro. Aí você conversa com o outro, meu pai era muito mole. E tem os mesmos problemas. Então não adianta ter um pai duro, ter um pai mole, ter um pai rapadura, não importa. Todo mundo tem problema, é isso que eu quero entender. Somos todos filhos de Adão. E aí você vai ver na conversa que a pessoa ela nunca reconhece a própria responsabilidade. Ela tem uma tendência de transferir a culpa. Então essa é a primeira coisa que você vai procurar lá. Você está conversando, o que você precisa saber? Será que esse cara está transferindo a culpa dele para alguém? Porque o meu marido. O meu marido é o problema.
Ah, tá. Então vamos matar o seu marido e resolve o seu problema. Não, pastor. Ah, tá. Então não é seu marido. Não, é minha sogra. Nossa, o senhor não conhece minha sogra. Essa aí é a campeã, tá? Coitadinha da sogra, é a que leva a culpa quase todas as vezes. Mas veja, você está tratando então de uma pessoa que tem a tendência pecaminosa de transferir culpa. Então você vai, uma das primeiras coisas que você vai ter que investigar. Segunda coisa, na sequência aí do parágrafo do J. Adams, tendências humanas do egoísmo. Né? Você vê que Adão e Eva ficou bastante mexida com a proposta de Satanás, porque foi dito a ela, se você observar aí em Gênesis 3, né, que se ela comesse da fruta, verso 5, né, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, de si vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E ela não pensou nem em Adão, ela já foi lá e comeu, porque ela queria ter esses olhos abertos aí, se transformar como Deus. Então ela nem chegou bem, tem essa proposta, o que você acha? Né? E o Tarzan, amado, não, nem já foi lá e fez, e seja o que Deus quiser. Isso é uma prática pura da tendência humana do próprio egoísmo, né? Buscar o seu próprio interesse ao invés tá bom. Aí você vai conversar lá, geralmente a pessoa fala, pastor, porque eu tenho direito de ser feliz. Ela está pensando em quem? Eu sei que como mãe eu devia dar atenção para os meus filhos, mas eu me pergunto, e para mim? Quem vai dar atenção para mim? Então, como conselheiro, que você precisa saber qual que é a visão dessa infeliz que está ali conversando contigo, essa miserável, pecadora como você, do que tem motivado ela. E você vai ver que, às vezes, o problema da vida dela é que ela se ama muito. É o próprio egoísmo dela, que não quer abrir mão de algumas situações da vida para cumprir com a responsabilidade. Né? É justamente a falta de maturidade aqui. Então, o que você precisa saber quando você conversa? Expressões chaves que vão apontar egoísmo. São a pessoa que vai tentar referendar e fazer você referendar que ela tem direitos. Né? Então, agora meu marido resolveu ajudar o pai e a mãe dela, o pai e a mãe, porque eles estão doentes e não sei o quê, e agora eu vou ter que economizar a viagem que eu ia fazer para o Caribe, já não posso fazer mais, agora a gente vai ter que ir para Natal, que é mais perto. Onde já se viu uma coisa dessa? Veja, o problema dela é o quê? É que tudo funciona em volta do ventre dela, do umbigão dela. Então você vai estar ali como conselheiro, o que você precisa saber? Você precisa saber se ela tem uma tendência de transferência de culpa ou se ela tem uma tendência de práticas egoístas. Tudo bem? Vamos seguir lá. A tendência pecaminosa humana do orgulho. Né? Da soberba. Isso vai gerar muitos problemas em várias áreas. A pessoa ela não consegue ter humildade, ela não consegue reconhecer, ela não consegue perdoar, ela não consegue pedir perdão, porque ela é orgulhosa. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Por que eles não chegaram já se prostrando diante de Deus e dizendo, Senhor, nós pecamos, desobedecemos? Por que o cara não faz isso? E o orgulho dele, onde que ele punha? Aí ele tenta ou jogar a culpa num, ou explicar de outro jeito, né? Porque eu ouvi sua voz, fiquei com medo, né? Mas ele não reconhece o pecado. O orgulho dele não lhe permite ver a sua própria pecaminosidade. Você vai estar lá no aconselhamento, ouvindo a pessoa, e essa pessoa ela vai falar de todo mundo, mas ela não vai falar do seu próprio pecado. E, na verdade, ela vai externar
que o problema da vida dela é porque as pessoas não reconhecem ela na grandeza que ela deveria ser. Então, ela quer ser o centro, ela tem que ser superior. Então, uma tendência pecaminosa do orgulho. Quarto ponto aí que J. Hades numera, o do pendor para o desejo ou sentimento, ou seja, a concupiscência. Os desejos carnais, os desejos humanos, terrenos. Você no aconselhamento, você sabe que por causa do pecado isso é uma situação natural. Então você vai ouvir e você precisa saber se aquela pessoa, se o foco dela é suprir ou não os seus próprios desejos. Né? Então, semelhante ao exemplo que eu dei lá do egoísmo, essa pessoa vai dizer assim, então, desde que eu me converti, né, que eu não saio mais, eu não danço mais, eu amo dançar. A minha vida é dançar. Eu sou pé de valsa, pastor. Eu estou cansada já de falar não para isso. Ou então, agora eu tenho que andar, casei, meu marido me faz andar com as roupas de freira. Eu sinto saudade de sair na rua e ouvir um fio-fio. Gente, vocês estão rindo? Tudo situação que eu já vivi em gabinete, tá? Eu não falo o nome, mas desses 25 anos quase, então 27 anos, né, já no ministério, vou completar 25 de ordenado, já ouvi de tudo. É que, na verdade, ela quer dar vazão às suas pulsões, aos seus desejos. E aquilo se transforma num problema para ela, que aprisiona a alma dela. Então você vai ter que ouvir, identificou o que é isso, você vai ter que, obviamente, depois nós vamos ver com o processo na outra aula, como que você vai confrontar isso e fazer essa pessoa entender qual que é a realidade dela. Mas o que você precisa saber quando você está conversando? Se ela tem tendências pecaminosas para dar vazão aos seus desejos pecaminosos. Né? A sua concupiscência. Então, isso aí pode ser em vários sentidos, em relação aos vícios, em relação a práticas ilícitas, em relação a questões comerciais, uma série de coisas. Você tem que estar atento para ouvir isso aí. Esse é o quarto, né? Transferência de culpa, egoísmo, orgulho, concupiscência. Rebeldia contra a autoridade. O que Adão e Eva fizeram contra Deus? Nada mais do que uma prática rebelde contra a autoridade. Olha, você pode comer de tudo, menos dessa árvore aqui. Aí eles vão fazer o quê? Come justamente daquela que foi dito para eles não comerem. Isso é uma prática rebelde explícita. Então você vai chegar lá e vai falar, a pessoa que você está conversando, aí você fala, o que está acontecendo? Você está tendo problema na escola, às vezes você está aconselhando jovens, adolescentes. Aí ele fala assim, não, porque é o seguinte, eu não aceito ninguém mandar em mim. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, então ninguém manda em mim. Você vê que ali há uma disposição para rebeldia. Às vezes você vai conversar com a pessoa dificuldade financeira, o cara não consegue se estabelecer no trabalho ou numa profissão. Aí você fala, mas que coisa? Não, porque eu não levo desaforo para casa, viu, pastor? Se o patrão falar alguma coisa para mim, eu já saio com ele na ponta na ponta da botina. Porque se eu chegar 20 minutos atrasado e o cara perguntar, o que aconteceu, eu já volto, eu nem respondo, eu volto e vou para casa. Ou seja, são pessoas que têm extrema dificuldade em se submeter. E coloca-se na perspectiva da rebeldia a sua manifestação, às vezes, de hombridade, de virilidade, uma série de coisas. Então, como conselheiro, você precisa saber se há essa inclinação naquela pessoa com quem você está ali conversando para tentar auxiliar. Não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que elas não conseguem
ter alguém mandando nelas. E isso ela tem dificuldade com a questão familiar, né? O pai, mãe, a questão de escola, professor, a questão de emprego, né? Às vezes tem, não estou falando nem do patrão, às vezes tem um encarregado lá, ele, o que você pensa que você é? Eu não aceito. Não aceito. A partir de hoje, sei lá, pessoal da empresa, nós vamos ter que fazer determinada coisa. Eu não faço. Eu já estou aqui há 50 anos nessa empresa aqui, agora vou ter que fazer isso agora? Não, agora vou pôr o dedinho lá para saber a hora que eu chego e a hora que eu saio? Por favor, não faço. É uma tendência pecaminosa, irmão. Todos nós temos. E tem gente que tem dificuldade com isso. Aí esse cara não para em serviço nenhum, não cresce, não é nunca promovido. Aí você vai conversar com o cara já externa que ele tem um sentimento ou uma prática de rebeldia contra a autoridade. Isso vai a refletir no contexto de igreja? Vai. Ele não aceitar, por exemplo, a instrução do pastor, ou fulano foi eleito presbítero aí foi ordenado e investido agora. Aí, em algum momento, ele exercendo a função de presbítero, meu irmão, foi presbítero ontem, rapaz. Eu tenho mais tempo de igreja que você. Aí o cara já vai desfazer. Com o diácono, o que você pensa, rapaz? Chamar a atenção do meu filho, quem que você pensa que você é? O cara tem problema de rebeldia contra a autoridade. Isso é comum? É comum. Então, quando você está ouvindo, e ele vai falar isso com ar ainda de felicidade. Não, porque eu falei mal mesmo, eu meti a boca mesmo, eu falei mesmo. O encarregado chegou lá falando, eu falei, eu não faço, quero ver quem que vai fazer eu fazer. O cara que ronca grosso. Coitado, ronca grosso, mas vai ser infeliz o resto da vida, se ele não estiver disposto a mudar isso. Então vamos lá. Transferência de culpa, egoísmo, orgulho, concupiscência, rebeldia. 6º ponto, culpa. Você tem que estar ouvindo lá, você precisa saber se a pessoa tem um sentimento de culpa. Onde ela chega, às vezes, acabada, derrubada. Minha família não deu nada certo, o meu casamento não deu certo, os meus filhos, e a culpa é minha, pastor, porque quando eu namorei demais. Eu tive muitos namorados, então por isso que meu casamento não dá certo. Eu não casei virgem, então eu carrego esse peso, tem um fantasma. Tá, então veja, a pessoa vai externar isso. O conselheiro ele tem que estar atento. O que ele precisa saber? Ele precisa saber se tem ali, naquele caso, uma situação de culpa, de temor, de medo. A mesma coisa, né? Ela vai externar. Eu não consigo sair de cá, tem medo de tudo. Mas por quê? O que aconteceu de fato? Não aconteceu nada. Mas agora é o seguinte, o senhor viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Meu Deus, se chove aqui, eu já fico, eu até tremo. Esses dias eu vi lá um homem jogando um aspersor na grama, eu fui lá e desliguei a mangueira. É que inunda tudo. A pessoa não vai externar os medos dela. Aí você vai trabalhar. Mas por que a pessoa chegou num grau de medo dessa forma? Né? Às vezes o medo dela é refletido por uma opressão que ela sofreu muito grande, né? Um falso ensino bíblico. Irmãos, deixa eu apresentar, fazer um parênteses aqui. Você já viu alguém morrer de medo? Eu já vi. Coisa mais triste do mundo. A pessoa vinha de uma determinada religião e ela foi inculcada desde sempre que se ela cometesse determinada coisa, aquilo era o pecado imperdoável.
Aí juntou culpa e medo. Ela tinha um medo de ser que Deus mandasse um raio na cabeça dela e tal. E eu fui fazer uma visita para essa pessoa e na conversa era muito mais medo do castigo que ela poderia receber do que até culpa. E trabalhando com ela para ela sentir que o Senhor Jesus perdoava, que ela não precisava ter medo, que aquilo que ela tinha recebido de instrução é errado. Mas a pessoa ela entrou numa perspectiva de medo tão grande que aí eu fui visitá-la num dia, passou 2 dias, ela morreu. Jovem, tinha, 19 anos. Ninguém sabe, mas aquele temor, aquele pavor que ela tinha, gerou uma tristeza, uma situação tão grande, que ela morreu de tristeza e medo, irmãos. E aí a gente se sente impotente, porque você vai, conversa, não sei o que, tarará. Era uma moça, foi lá em Matão, era uma moça, ela frequentava uma religião muito severa, né? Muito, muito dura. O pai era um dos líderes dessa religião, colocando ali um monte de... Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você acontecer isso, Deus vai te dar uma cachorra. Isso aqui é imperdoável. Isso aqui você morre. Colocou tanto peso da religiosidade em cima dela que aí chegou nessa fase lá, ela comete uma prática daquela que era imperdoável, que Deus ia mandar 3 raios na cabeça dela, e ela então entra em pânico, em desespero, e ela morre disso, de medo. Porque não tinha nada. Foi um processo de tristeza tão grande, de medo, que depois não encontrou ela morta em casa. O marido chegou e encontrou ela morta em casa. Mas suicidou? Não. Fizeram. Simplesmente, deu um piripaco lá, não sabe a causa da morte. Outra coisa, que é tendência humana a pegar, depressão, né? Essa tristeza em demasia, onde a pessoa acha que ela ou não merece o que ela está vivendo, né? Porque a depressão geralmente começa com esse sentimento de que não é justo, o fulano tem ou não tem, e aí eu, nessa comparação, me sinto inferior, e aquilo vai me colocando para baixo, que eu desisto da vida. É um processo pecaminoso, né? Então, marca aí. O que mais? Vergonha, né? Que nós já tratamos. O acobertamento. O que é esse acobertamento? Lembra quando Deus fala com Caim? Onde está o teu irmão? Por um acaso agora eu sou tutor do meu irmão? Lembra dessa situação? O que ele fez? Cobertou, né? Não quis transparecer. Se ele tivesse arrependido, ele já tinha se apresentado ao Senhor, já tinha confessado o seu pecado, já tinha falado, fiz besteira, o que eu faço agora? Tinha procurado alguma solução, mas não, ele tenta cobertar, ocultar, né? Então, o cobertamento, quando você faz a respeito de outros, ou ocultamento quando é seu. Basicamente, a diferença aqui vai ser simplesmente se você vai cobrir alguém, cobertar alguém, o erro de alguém, ou se é o seu próprio, ocultar. E a supressão de comunicação, que também é uma tendência pecaminosa humana. Né? Quando você simplesmente não quer tratar do assunto. Isso acontece muito quando, geralmente, os pais ou um dos cônjuges marca o aconselhamento. Pastor, tem como o senhor conversar com meu filho? Tem como o senhor conversar com a minha filha? Né? E a pessoa não quer tratar do assunto. Para ela quer viver daquele jeito mesmo. Então, também é uma tendência pecaminosa. Então, isso aqui nós já sabemos. O simples estudo aqui de Gênesis 3, 4, nós sabemos que o pecado já gerou tudo isso aí.
Quantos pontos você marcou aí? 10? Então, tem mais, obviamente. Mas pelo menos esses 10 você tem que estar atento nas conversas. E é aquilo que eu te falei, você vai treinar o seu ouvido, porque são expressões chaves que apontam para aquilo que de fato é. A pessoa, no conversar, no falar, ela vai, sem perceber, te dar expressões, frases, posturas, que já vão te auxiliar, como conselheiro, a pelo menos identificar algumas. Pastor, pode ser várias? Pode. Pode ser várias. Está conversando com uma pessoa, você identifica 5 de 10, às vezes. Meu Deus. Aí você fala assim, quanto mais é mais difícil? Não, às vezes não. Às vezes o cara tem um problema, só um ali. Às vezes é mais difícil resolver esse um do que o cara que tem lá 3, 4. Porque o remédio é o mesmo. É o confronto e você ensinar o padrão bíblico. Então, o que o cara entende, às vezes ele entende, pronto, ele aplica nas áreas todas que ele está tendo problema. E às vezes o cara que tem um só, ele não vê aquilo como pecado. Ele não vê aquilo como problema. Ele não vê aquilo como a raiz do problema. Ele, principalmente, vamos pegar a transferência de culpa. É sempre o meu pai, é sempre a minha mãe, é sempre a mulher que o Senhor me deu. Ele não consegue reconhecer o próprio pecado dele. E aí ele vai ficar sempre jogando os outros. E aí, o que acontece? Qual que é o perigo desse cara? Ele vem, faz aconselhamento contigo, ele não consegue reconhecer o próprio pecado e tratar o próprio pecado, aí ele sai da igreja falando mal de quem? O pastor. Eu até fui lá, pai, sentei lá, mas pelo amor de Deus, não dá. Aí vai jogar a culpa de quem atendeu. Então, às vezes o cara com um negócio é mais difícil do que o tem punhado. Então, essas questões básicas aqui, irmãos, nós sabemos já. A própria palavra de Deus nos apresenta isso. Essas inclinações, essas tendências pecaminosas humanas, que J. Adams aqui, de um modo bem resumido, pontuou. Tá? E que nós enumeramos aí em 10. Agora, e o que mais? Além disso, pastor? Né? Na condução do aconselhamento, então, o conselheiro ele precisa descobrir alguns detalhes do caso. Então, isso aqui, aquilo lá, aqueles pontos que eu já mencionei, você já sabe que é possível, porque é uma tendência humana. Todos nós temos tendência para aqueles 10 pontos que você enumerou aí. Então, e o detalhe, o que vai fazer a diferença caso a caso? Né? O que você precisa saber? Então, primeiro, você vai ter que, dentro desse processo de ouvir, descobrir. Você precisa saber qual que é o problema específico, não no que o cara está falando, mas na visão bíblica. Porque ele vai falar para você que o problema é o pai dele. Só que na visão bíblica, qual que é o problema? A transferência de culpa. Pode até ser, irmãos, que o pai dele seja um cara pior do que os outros. Pode até ser. Mas o pecado do pai não exclui a responsabilidade dele. E essa a grande diferença da psicologia para o aconselhamento bíblico. A psicologia ela vai retirar do indivíduo toda a culpa dele. Não, a culpa é da sociedade, é da família, é do contexto que você viveu, é do seu primo, da sua prima, do seu tio, da sua tia, do seu amigo que abusou de você, do cara que te traiu. É sempre problema dos outros. E é por isso que a terapia é gostosa, porque você não vai lá ser confrontado, você vai lá ser confortado, né? Em vez de ser confrontado. Agora o aconselhamento bíblico falou, meu amigo, não, porque imaginemos um caso bíblico aqui. Ah, meu pai tinha muitas mulheres, tinha um filho com cada mulher,
fazia... Até que ele cuidava bem de mim, mas ele fazia distinção. Quando eu mais precisei dele, ele não estava lá. Aí meus irmãos, cada um pensava em si, era tudo egoísta. Eu era abusado, eles me batiam, roubavam as coisas minhas, pegavam minhas coisas. Já sabe de quem eu estou falando? Quem que eu estou falando, gente? José do Egito. Só que eu estou te apresentando com uma visão diferente. Mas o pai dele tinha várias mulheres? Filho diferente com cada mulher? Tinha ou não? Tinha. Jacó tinha 4 esposas, vários filhos, né? Fazia diferenciação entre os filhos, inclusive com o próprio José, dando uma roupinha diferente para ele. Ele sofria abuso dos irmãos? Sim, inclusive os irmãos tomaram um monte de vezes as coisas dele, brigavam com ele, acabou batendo nele, dando uma surra bem dada nele. Vendeu ele como escravo. Olha a novela mexicana que esse negócio dá. Ainda ele foi lá, o patrão dele, o primeiro patrão dele devia ser um banana daqueles, que a patroa deu em cima dele. Ele foi alvo, então, de assédio sexual. Por não ter aceito o assédio sexual, ele foi preso injustamente. Por 20 anos, não foi lá uma prisãozinha qualquer. Lá na prisão ele ainda ajuda todo mundo e o pessoal esquece dele. O que esse menino era para ser? Ele ia sair de lá, meu amigo. Ia ser o Bin Laden da época. Ia pôr bomba em tudo quanto é lugar e ia matar todo mundo. Ele tinha tudo para isso. Todos os elementos para isso. Só que a diferença é que o pecado dos outros não o afetou. Por conta da confiança que ele tinha em Deus. Então, na visão bíblica, irmão, não importa o pecado que os outros cometam contra você. É sua responsabilidade ter uma visão bíblica de confissão de soberania de Deus, apesar do pecado dos outros. Você pode ter tido o pior pai do mundo. Seu pai pode ter te abandonado, ou ser violento. Você pode ter sofrido um monte de coisa. Isso não te isenta de como você vai responder aos pecados dos outros que você sofreu. Ah, pastor, mas não é fácil, não. Estou falando que é. Por isso que alguns precisam de ajuda. Mas se José conseguiu, você consegue também. Porque certamente uma vida igual a desses homens você não teve, não. Daniel viu a família ser morta, foi levado cativo, foi colocado lá, junto só um monte de moço lá, tendo que comer, sabe-se lá o quê, tendo que viver do jeito lá, teve que se posicionar, uma série de situações. E aí? Ou eu me adequo, a vida é difícil mesmo, né? Fazer o quê, né? Estamos na Babilônia, então vamos aproveitar, vamos comer, beber, que amanhã não vamos morrer. Não, o cara não deixou ser influenciado pelo pecado dos outros, que é responsabilidade dele. Então, por mais difícil que seja, biblicamente, é possível você lidar com o seu próprio pecado e com o pecado que os outros cometer contra você. A Bíblia te dá margem para crer nisso. Então, a pessoa vem e às vezes a vida dela de fato foi difícil, a vida dela foi complicada, ela sofreu de fato abusos, assédios, uma série de situações, violência. Só que ela pega e joga tudo. Ah, eu sou assim porque minha vida foi difícil, não tem jeito. Não, peraí, meu amigo. Eu não quero saber o problema na sua visão, eu preciso saber o problema na visão de Deus. Ou ela tem raiva, tem um rancor imenso. Né? Ela vai chegar e falar,
olha, pastor, eu estou aqui, foi uma situação complicada e tal, mas uma coisa eu sei, eu não perdoo a minha mãe. Eu posso morrer seca, e vai. Eu posso morrer seca, mas eu não perdoo a minha mãe. Opa. Por quê? Aí qual que é o problema na visão de Deus, uma pessoa que não consegue perdoar? É que ela se acha justa em relação ao outro. Então, a pessoa se acha justa em relação ao outro. Aí quando você apresenta a realidade natural de todos os homens, todos somos devedores diante de Deus, e Deus nos perdoou de um padrão exorbitante. Eu quero o perdão de Deus, mas não quero perdoar. Então, aí eu estou entendendo como conselheiro, o que eu preciso saber? É isso. Nesse caso aqui, então, qual que é o problema na visão de Deus? É que ela tem um mau entendimento sobre a própria justiça dela. Ela se sente justa comparado com a outra pessoa. Ao ponto dela chegar a declarar que ela não perdoa. Quando uma pessoa tem a visão correta daquilo que a Bíblia diz a respeito de nós, em relação à santidade e pureza de Deus, seja sincero comigo. Tem alguém na face da terra que pode dizer, isso eu não perdoo? Aquele que de fato entendeu o tamanho do perdão de Deus para conosco? Mesmo que você nunca roubou, nunca matou e bateu na mão por causa de mistura, mas biblicamente falando, Deus olha para a gente e nos vê condenados. Pano de imundície. Quando eu entendo a visão bíblica da minha realidade diante de Deus e que a graça de Deus me alcançou em Cristo Jesus, me perdoando de tudo que eu sou, e que Jesus veio e sofreu nesse lugar, recebeu toda a punição em meu lugar, traição e tudo mais, e ainda na cruz pediu para que o Pai lhes perdoasse, porque não sabia o que estava fazendo. Quem de fato que chegou no pleno conhecimento dessa situação pode chegar assim, isso eu não perdoo. Então você não entendeu nada. Então qual que é o problema na visão de Deus? É a cosmovisão dela sobre justiça. A cosmovisão dela está errada. O problema não é o que ela sofreu, o que fizeram, o que deixaram de fazer. O problema é a cosmovisão dela sobre justiça e sobre quem é soberano. Então, o que você precisa saber no aconselhamento? Qual o problema específico na visão de Deus? Porque a pessoa vai apresentar uma lista enorme dos problemas que ela tem. Um pai ausente ou um pai rígido demais, uma mãe negligente, um relacionamento abusivo, falta de oportunidades na vida, é o vitimismo. Ah, nasci no bairro pobre, eu nasci na família não sei o quê, o outro, o que é rico demais, não, meu problema é que eu nasci numa família rica demais, e eles tinham muita expectativa em relação a mim, foi uma pressão muito grande. Todo mundo vai ter um problemão. Só que não importa a lista de problemas que o cara vai trazer para você. Você tem que, como conselheiro, o que você precisa saber? Qual o problema específico na visão de Deus? O que a Bíblia diz sobre esse caso? Né? Minha filha é rebelde, ele não me obedece mais, ele não sei o que, tarará, tá. O meu filho agora está me confrontando, tudo que eu falo para ele fazer, ele está fazendo o contrário, não sei o que. Então, na cabeça dessa pessoa, qual que é o problema? Um filho rebelde. Aí você vai ter que vasculhar. Por que esse menino está rebelde? Me conta um pouquinho.
Não, eu tentei abortá-lo, porque não foi uma gravidez planejada, e eu não era nem casada, eu vim casar só depois. Na verdade, ele foi criado mais com a minha mãe que comigo. Agora que ele está aí com 17 anos, é que eu trouxe ele para casa. Então, qual que é o problema? O problema é a rebeldia do moleque? Também é, mas tem muito mais coisa atrás. E aí eu chego com ele, dou ordem na mesa. Não, você não tem que dar ordem, você tem que primeiro pedir perdão para esse filho seu. Você tentou matá-lo, você o rejeitou, deu para sua mãe cuidar, e agora você quer chegar, pegar o moleque e mandar nele. Então, o problema aqui foi a sua negligência como mãe. Primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão para ele. Para depois você conseguir converter o coração do seu filho a ti. Que é o que Malaquias nos apresenta. Então, você tem que entender aonde que está o problema lá. Porque ela vai falar que o problema é o filho que é rebelde. É a rebeldia do filho. Mas o que está causando esse negócio? O que tem por trás disso? E qual que é o problema, na verdade? Eu vou depois tratar com o menino? Independente de sua mãe ser a pior mãe do mundo, a Bíblia manda você honrar pai e mãe. Lá não está assim, honra o teu pai e tua mãe se ele for bonzinho. Eu tenho que trabalhar com esse adolescente também. Mas não vou limpar a barra da mãe porque o filho é rebelde. Na verdade, quem causou essa rebeldia nele foi as atitudes dela. Eu preciso tratar com ela também. Então eu vou ter a visão de Deus tanto para ela quanto para ele. Tudo bem? Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, irmãos. Vamos lá. Outra coisa que você precisa saber, como conselheiro. Identificou o problema específico na visão de Deus? Identifiquei. Então tá. Então quais os princípios bíblicos que têm aplicação nesse caso especificamente? Por isso eu preciso conhecer a Bíblia, preciso conhecer as histórias. Então, que princípio bíblico? É o princípio do perdão, é o princípio da humildade, é o princípio da submissão. Que princípio bíblico eu vou ter que aplicar? A confissão de pecados. O princípio do amor. Então veja, eu vou ver qual que vai ser mais aplicável aqui. É lógico que vai ter a somatória de vários, muitas vezes. Mas eu preciso identificar nesse caso específico. Eu entendi. É a falta de perdão. Ela não perdoa. Então qual que é o princípio bíblico que eu vou ter que trabalhar com ela? Que Deus me perdoou sem eu merecer. E que porque Ele me perdoou, a Bíblia me ordena, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. É uma ordem. Não é uma possibilidade. Então eu vou fazer um estudo com ela, fazer ela caminhar com a visão bíblica sobre o perdão, sobre a própria realidade da pecaminosidade dela. E aí eu vou aplicar esse princípio. O princípio bíblico diz, perdoai-vos. Mas eu não dou conta. Então tá, mas você entendeu que Deus perdoa? Entende? Então vamos caminhar mais. Você vai caminhando. Você vai fortalecendo, mudando a cosmovisão da pessoa. Isso pode levar tempo. Por isso o ideal é, às vezes, você ir apresentando pontos a pontos numa perspectiva de crescimento, de progresso, para ver se ela realmente entendeu. E aí se aplica o processo da mudança, que é o que a gente vai entrar mais para frente, mas aplicando o princípio bíblico. Qual que é a diferença da perspectiva humanista? Ela vai apresentar princípios que a pessoa vai procurar satisfação ou esquecimento. Aí vai funcionar enquanto ela estiver fazendo aquilo. Amanhã depois ela encontra alguém que lembra, não precisa nem encontrar a pessoa, encontra uma pessoa que lembra a pessoa com quem ela não quer perdoar, desmorona tudo de novo. Ela entra em crise de novo. Nossa, eu vi uma pessoa, mas é a cara do meu pai. Nossa, eu até achei que era ele, tinha ressuscitado aquele miserável. Desmorona tudo.
Nossa, eu vi uma mulher que era igual a minha ex-mulher, mas olha, fez plástica para ficar igual, de tanto que é. Aí desmorona. Então, perspectiva humanista, ela só vai maquiar. Perspectiva bíblica é para corrigir, é para curar. Só que aí vai ter um confronto. Então, a segunda coisa que você precisa saber é conhecer o princípio bíblico que é adequado para aquele problema na visão de Deus que você identificou. Existe já várias, graças a Deus, né? O aconselhamento notético já não é algo empírico que você tem que fazer do zero. Então, pelas leituras dos livros, nós vamos ver numa prática de mudança, existe já uma relação de várias situações que podem ser aplicadas em cada um dos casos. Então, por isso que você tem que ser treinado para isso. Então, você vai ler os livros, você vai dar uma pesquisada. Porque, geralmente, pessoa com essa dificuldade, com esse tipo de problema na visão de Deus, que princípio que eu aplico? Pessoa com essa situação, entendeu? O cara da rebeldia. Eu vou identificar por que ele está naquela situação. Às vezes ele frustrou, está frustrado, ele teve uma expectativa com o pai, com a mãe, que não foi suprida, ou com o irmão mais velho, ou com um amigo. Então, por isso que ele agora vive a rebeldia. Qual que é o problema? Vou ter que trabalhar com ele a questão da soberania de Deus, da questão do princípio da autoridade, da ordem de honrar, dos princípios bíblicos que diz que isso vai trazer benefício para mim, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, que não é que eu vou, mas eu vou honrar alguém que não merece. Não, meu amigo, você não está fazendo isso por alguém que merece, você está fazendo isso para glorificar a Deus, está fazendo isso para o seu próprio bem, porque Deus tem uma promessa para aquele que faz isso. Então, veja, eu vou identificar os princípios bíblicos para mudar o modo desse cara pensar, e aí ele aceitar o processo que a Bíblia traz, que é esse processo que nós chamamos de processo de mudança. Tudo bem até aqui? E a outra coisa que você precisa saber, quais posturas precisam ser adotadas para solucionar o problema na abordagem bíblica, na abordagem cristã bíblica. Né? Então, situações que vão gerar a mudança. Né? Então, posturas que precisam ser deixadas, lugares que não vão mais ser frequentados, influências que vão ser excluídas da minha vida, né? Tipo de leitura que eu estava fazendo. Às vezes, dependendo do caso, muda completamente até o curso que você está fazendo. Porque aí você tem que apresentar uma solução para gerar a mudança. Não adianta nada, o cara lá está com problema de vícios. Onde você trabalha? Eu trabalho de garçom. Não, meu amigo, nós vamos arranjar outro serviço para você, cara. Não tem como. Solução, uma das soluções é justamente tirar de um ambiente que te conduz a ter acesso fácil ao seu vício. Então nós vamos dar um outro curso aí, você vai aprender, vai ser protético agora. Pronto. Vamos arranjar outro serviço para você. Hã? Tá precisando, né, cara? Então, veja, mas você vai procurar uma solução lícita dentro do padrão bíblico cristão. E que às vezes vai exigir mudanças não só de cosmovisão, mudanças de prática, né? É aqueles níveis que a gente já tratou, né? Do pensamento, do coração, da prática, não só isso, mas às vezes algumas mudanças externas. Pronto, você vai mudar daquele bairro, vamos procurar uma casa, vende lá a sua, não sei, é alugado, vamos procurar outro lugar. São situações lícitas que você vai ter que aplicar e auxiliar a pessoa a entender que aquilo faz parte do processo da transformação e da cura dele. Então, cada detalhe vai responder. Então, além de você identificar lá aquelas possíveis tendências pecaminosas, você também tem que ter essas 3 questões aqui em toda. Qual que é a visão, o problema na visão bíblica, na visão de Deus. Não na visão do cara. Conselho. Ele vai falar lá o problema, vai trazer uma lista lá que é interminável de problema.
Aí você tem que identificar não o problema que ele está te apresentando, o problema na visão de Deus. Depois, os princípios bíblicos que envolvem, que você vai ter que trabalhar, e a solução bíblica para transformação e mudança, para tirar ele daquela situação que estava conduzindo para a prática pecaminosa, ou para as consequências da prática pecaminosa, né? Seja a culpa, seja a ansiedade, seja a depressão, seja o vício, seja lá o que for. Tudo bem até aqui, irmãos? Então tá. Para terminar aí, a dependência. Vamos lá. Transferência de culpa, vamos lá. O princípio bíblico? Vamos lá. Tá, vamos lá. Transferência de culpa, né? O problema é a mulher que o senhor me deu. O problema é que o senhor aceitou a oferta do meu irmão, não me aceitou a minha. Aí qual que é o princípio bíblico? O que Deus fala com Caim? Vamos pegar um exemplo aqui pontual para ficar mais claro. Deus fala assim, Caizinho, desculpa, é que a ovelhinha do seu irmão estava mais bonitinha que a abóbora que você trouxe. Foi isso que Deus fez? Não. Deus chega para ele e fala assim, cara, seu irmão é seu irmão. Se você proceder bem, certamente será aceito. Não adianta você falar que a culpa de aceitar do seu irmão, que o seu irmão é melhor, não. O foco é você. Se procederes bem, é certo será aceito. O pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, qual que é o princípio bíblico? Chamar o indivíduo à sua responsabilidade. O que o outro fez, deixou de fazer, é problema dele. Vamos focar você. Qual que é a sua responsabilidade nesse processo? Mesmo Adão e Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Jogou a culpa na mulher. A mulher foi a serpente. Em última instância, Adão estava jogando a culpa em Deus. Né? Porque se foi a mulher que o Senhor me deu, o Senhor que me deu uma mulher que não devia ter dado. Então o que Deus pega e fala? Não, é verdade. Não. Ele fala, não, meu amigo, era sua responsabilidade. Porque você deu ouvidos à tua mulher, agora toda a terra é culpada. Jogou a responsabilidade de todo o caos da terra em quem? Em Adão. Porque você desobedeceu o seu marido, você não honrou o seu marido, agora a sua vontade vai ser submissa a ele. Ele te governará. E vai te governar por causa da sua prática. A culpa dessa história toda realmente é sua. Você tem que assumir essa responsabilidade. Então, a pessoa que geralmente faz essa transição de culpa, você precisa chamar ela para a responsabilidade dela. Com princípios bíblicos que você pega... meu pai é um tranqueira e piririra. Pega Ezequiel 18. 18, né? Que diz, cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Se um pai tranqueira gerou um filho, e esse filho anda correto, esse filho não vai ser culpado dos pecados do pai. Se o pai é correto, tem um filho que resolve ser tranqueira, o pai não vai ser responsabilizado pelas práticas do filho tranqueiro. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Vai pegar lá textos relacionados ao juízo. Deus julgará todos os homens por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Não é porque o outro não fez. Não. É você. Então, qual que é o princípio? Você vai trazer a responsabilidade, chamar a pessoa na responsabilidade que é dela, individual dela. Aí o terceiro ponto. Então, o primeiro princípio eu entendi. Tá, agora, qual que é a solução que eu posso aplicar num cara desse? Eu vou mostrar para ele, primeiro, com os princípios, que a responsabilidade era dele, e que aí, então, mesmo que houve influência do pai, da mãe, que aquilo que aconteceu, ou aquilo que ele escolheu para a vida dele, é responsabilidade dele. E se é possível mudar alguma situação, essa mudança tem que começar nele.
Então, qual que é a solução que você vai apresentar para ele? Primeira coisa, vamos ver qual que é o problema em relação à sua responsabilidade. O que é cabível você fazer para mudar? Aí ele vai fazer uma listinha. Perdão, tal. Isso, aquele exemplo serve também para como adaptar. Então, eu vou dar soluções pautadas na palavra de Deus para fazer ele entender que a responsabilidade dele. Tem situações que não dá para você mudar, meu amigo? Ah, não, tem situações que não dá para mudar. Então, essa que você vai fazer? Você vai aceitar e a Bíblia manda você ser grato ainda. Porque olha para trás, tem gente pior que você. Então, em tudo dá graça. Opa, estou apresentando mais um princípio, uma solução para o cara. Então, para de reclamar da vida e começa a ser mais grato. Esse é o padrão bíblico de solução para a sua vida. Né? Para de comparar. Quando Jacó, você pega lá o caso de Jacó, quantos filhos Jacó teve? 12. Ele tem uma bênção diferente para cada filho. Você viu os filhos brigando porque minha bênção do fulano é melhor que a minha. Não. A autoridade do pai, ele deu, a sua parte é essa? Então seja grato por isso, meu amigo. Aí você vai ensinar ele a ser grato, como solução. Porque geralmente o cara que reclama de tudo é um cara que é insatisfeito, né? Ele está no pecado da insatisfação. Até vi um vídeo essa semana, um cara falando assim, pro filho, quantos chocolates você tem? Nenhum. Se eu te der uma barra de chocolate, você vai ficar feliz? Vou ficar muito. Tá bom. E se eu te resolver dar 2 barras de chocolate pro seu irmão, o que vai acontecer? Não, isso não é justo. Não. De quem que é o chocolate? Meu. Se eu quiser dar 2 para ele, aí eu vou ficar triste. Tá vendo? Você está focando o que o outro tem e desprezou já o um que eu te dei. Você não tinha nada. Você tinha que continuar feliz com o um que você tem, independente se o outro ganhou 2, 3 ou meio. Porque a sua felicidade não pode estar em comparação. Então, um videozinho que o cara confronta a motivação do coração do filho. Então, nós vamos fazer isso. Isso é bíblico. São métodos bíblicos. Você confrontar. Você pega Geazi, né? O servo do profeta. O profeta chega, faz o que tem, eu quero te dar presente. Lembra? Natan, né? Não, Naamã. Aí o profeta falou, não quero ganhar nada não, meu amigo. Geazi já cresceu os olhos, né? Aí o Naamã foi embora e correu atrás. Viu, o profeta mudou de ideia. Me dá não sei quantas estolas festivais, me dá não sei quanto isso, não sei quanto aquilo, tararara. Aí o cara foi lá atrás, porque cresceu o olho. Em vez de aprender a glorificar a Deus, cresceu o olho. Aí ele foi, o profeta vem e desmascara ele. Da onde você arranjou esse negócio aqui? É o filho que chega em casa com lápis diferente que você não comprou na papelaria para ele. Eu ganhei. Assim? Eu fiz isso quando era criança. Na época que eu era criança, tinha lançado aqueles lápis com a borracha já em cima, assim, lembra? E eu não tinha um trem daquele. Alguém deu sopa, deixou um lápis dando sopa lá, e puf, o meu estojo. Beleza. Cheguei em casa, estou lá fazendo a tarefa, todo felizão com o meu lápis roubado. A minha mãe, não comprei um lápis desse para você? Achei. Achou? Se você achou, você achou na escola. Se achou na escola, é de alguém. Se é de alguém, você tinha que ter levado na diretoria. Não. Eu ganhei. Pecado humano é uma miséria, velho. Você ganhou de quem? Porque quem ganhou, ganhou de alguém. Eu falei, caramba, e agora? Ganhei do fulano, um amigo lá da classe que eu falei. Um amigo vai ocultar, né? Vai fazer a ocultação do meu pecado. Então amanhã nós vamos perguntar pro fulano. Meu Deus do céu, cara. Aquela noite foi a pior noite da minha vida. Porque eu fiquei tentando maquinar o que eu ia fazer, né?
pedir até a morte do amigo. Porque se ele morresse, aí não tinha como perguntar para ele, né? Mas ele não morreu. Aí chegou no belo dia, minha mãe dava aula na mesma escola, e fomos juntos lá, meu amigo. Mas o pecado é miserável, né? A gente vai até o fim. Passa vergonha, mas vai até o fim, né? Aí minha mãe chegou, tal, perguntou, professor, licença e tal. Fulano, você deu? Você deu? Não, não tem esse lápis. Não deu tempo nem de eu falar com ele. Na época não tinha WhatsApp, né? Porque senão mandava o WhatsApp pro amiguinho e falou, amanhã você fala o que você quiser. Mas não tinha jeito isso. Aí, primeira aula, chegando na escola, me desmascarou ali e tal. E aí eu tive que pedir perdão para a turma toda, porque eu tinha roubado um lápis. Aí descobriu de quem que era, nem lembro de quem que eu tinha roubado esse lápis. Aí ela falou, foi meu, esse é meu. Então devolve pro fulano, pede perdão pro fulano. Uma vergonha miserável, você fica lá, todo mundo, você é ladrão, sabe? Pronto, você fica o ano inteiro com estigma. Então o pecado é terrível. Mas veja, a mãe, o que ela faz? O princípio bíblico. Ela desmascara, ela confronta, dá uma solução, mesmo assim você continua na prática pegando, vai até solucionar de uma maneira que não precisava, mas no meu caso teve que ser, porque aí eu aprendi uma vergonha miserável, que eu falei, essa aqui eu nunca mais quero passar. Eu nunca mais tive problema com isso. Mas se a mãe fala, ganhei, eu achei, que bom, nossa, esse menino tem uma sorte, ele acha tudo. Né? Se a mãe incentiva aí, hoje vai saber o que tinha acontecido. Então, você tem que sempre, o princípio bíblico é a confrontação. Tanto para identificar o problema, para apresentar o princípio e principalmente a solução. Porque toda solução bíblica vai exigir mudança. Sempre a raiz vai estar lá. E é lá que nós temos que chegar. Então, não, eu tenho problema de depressão. Tá. Depressão não é o problema. O problema está lá atrás, que gerou a ansiedade, e aí que gerou a depressão, que gerou o pânico. A ciência vai tratar o quê? A depressão. O que ela faz? Te dá um antidepressivo. Deixa você zumbi pro resto da vida. Você vai tomar Tá tudo bem agora? Você não está mais nervosa? Não, agora estou bem. Estou feliz. Tal. A solução da ciência vai ser essa. Qual que é a solução bíblica? Procurar o problema na visão de Deus. Por que essa pessoa chegou agora nesse pânico, nessa depressão? O que gerava ansiedade nela? E a ansiedade na visão bíblica, o que é? Uma doença? Não. O que é ansiedade na visão bíblica? É um pecado, uma falta de confiança em Deus. Por isso que Jesus determina, não andeis ansiosos. É uma ordem. E me dá princípios para fugir da ansiedade. Ou a oração, ou encher minha cabeça de coisa boa, ou a prática de gratidão, ou ficar contente mesmo tendo só o que comer e o que vestir. Tem vários princípios lá. Então eu vou ter que identificar o porquê que gerou a ansiedade, que hoje é a depressão, que hoje é o pânico, mas o que gerou a ansiedade? E aí então ver qual que é esse pecado. Você estava não confiando na provisão de Deus. Você não estava confiando no perdão de Deus, ou na salvação de Deus, ou na soberania de Deus. Então vai estar lá atrás. E aí dentro da visão bíblica eu tenho que procurar esse pecado lá. Porque a solução que a Bíblia vai me dar vai ser lá para a raiz. Aí eu solucionei lá toda a sequência que gera aqui o problemão, que é terrível, que é um sentimento real e verdadeiro, mas que foi causado por uma prática pecaminosa lá atrás. E que às vezes demora para eu cavucar essa raiz, hein? Às vezes para eu chegar lá e aquelas raízes do pendão, que o pendão vai lá quase na China. Mas tudo bem, mas aí nós vamos cavucando até chegar lá. Chegou lá, você pode ter certeza que a solução bíblica é uma solução de cura. Não de maquiar. Não de deixar essa pessoa aprisionada a um outro medicamento, a um outro tratamento. Mas sim de tirar o que está gerando essa raiz de amargura, essa raiz de desconfiança, essa falta de fé, ou seja lá o que for, que gerou ansiedade e que
A ansiedade acabou entrando na angústia, a angústia deu vazão aí à depressão, ao pânico. As pessoas de hoje não gostam de ouvir falar disso. Não, é problema, falta de substância, piriri, propriedades. Meu amigo, você pode ter certeza que, se fosse isso, Jesus teria tratado com isso e teria colocado essa quinta opção nas possibilidades de doenças de alma. Se Jesus não fez, qual que é o argumento? Não, é que Jesus não tinha capacidade na época dele, porque a ciência não era tão evoluída. Meu amigo, não estamos falando do Zé ou ela. Nós estamos falando do Deus encarnado, cara. Então Jesus sabia de todas as coisas. Se ele não tratou disso como doença, é porque então não é. A não ser que eu vou dizer agora, Jesus não conhecia todas as coisas. Ele não era onisciente. Ele era um charlatão miserável que usou o conhecimento da sua época com um pouquinho mais para fazer nome, fazer história. Ele não é o Deus encarnado. É disso que nós cremos? Óbvio que não. Então eu preciso confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Mesmo que todo mundo está falando, não, é doença. Como tentaram fazer com a mentira, como tentaram fazer com o próprio homossexualismo, colocar tudo como distúrbio, como não sei o quê. Não. Biblicamente falando, é pecado. E tem um start lá. E eu preciso descobrir onde está isso para aplicar a solução bíblica. Tá? Sei que hoje gravando o pessoal fala, miserável, falou que o sexualismo não é pecado. Tá? Mas biblicamente é. Tá? Então, tá lá, isso. Claro, é aquilo que eu falei. O cara que está deprimido, ele está de fato, ele está sentindo aquela dor de fato? Tá. Mas é uma consequência de uma situação que, se fosse tratada lá no começo, não teria chegado. E é possível regredir? Biblicamente falando, é possível regredir. A Bíblia te apresenta soluções para isso. Tá? Então, para finalizar, irmãos, a dependência do conselheiro. É preciso lembrar que o Espírito Santo capacita os crentes com dons específicos para aprimorar os ministérios ou serviços, visando sempre a glória de Deus e a edificação do corpo, né, ou dos outros. Isso está lá em 1 Coríntios 12, quando fala dos dons, Efésios 4 também. Além de promover um chamamento particular para determinado ministério em apoio à tarefa pastoral. Então é lógico que dentro dessa dependência do Espírito Santo, ele vai te capacitar, vai te chamar e vai te direcionar se é esse o ministério que realmente ele quer que você atue. Apesar de ser um ministério chamado para toda a igreja, vão ter pessoas mais capacitadas, dotadas, com maior facilidade, com dons aí, né, desse discernimento, da exortação, do encorajamento. São dons que a gente vê claramente na Bíblia, que vão acabar sendo usados mais aí nesse ministério. Então, depender de Deus e da sua palavra é o alicerce do conselheiro bíblico, ou do conselheiro cristão. Vida com Deus, vida de devoção com Deus, com a palavra de Deus. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu me aperfeiçoar, mais eu tenho condições de ser um conselheiro eficaz dentro do padrão que nós estamos estudando aqui na aula 4, como já sugeri nas últimas aulas, né? Aquele livro Conselheiro, no caso do Jay Adams, fantástico, vale a pena você investir se essa realmente é a área que você quer desenvolver como ministério aí no Senhor. Concluindo, todo verdadeiro cristão pode ser treinado para ser um conselheiro. E desde que viva sob a orientação e dependência do Espírito Santo e sobre os fundamentos dos ensinos da Sagrada Escritura, pode se tornar competente para aconselhar. Agora, não é experiência, irmãos. São métodos, é algo que a Bíblia me apresenta com normas, com princípios, preceitos. Né? Porque se for para ficar tentando no sistema que a maioria da medicina hoje faz, né? Qualquer tentativa e erro, que é o que a gente cobaia de laboratório, né? Você vai... A maioria até das questões orgânicas hoje, que você está com algum problema, você vai no médico, o cara fica lá.
vamos entrar com esse remédio aqui, vamos ver se melhora. Aí você toma 6 anos o remédio, não virou nada, te deu um outro problema. Aí você vai no outro, dá outra tentativa e erro. Até que melhorou. Então era isso. No aconselhamento bíblico nós não precisamos disso, não. Mesmo porque nós temos uma postura assertiva das Escrituras em relação à causa e em relação à solução. Então, fechando aí, o Espírito Santo é a fonte de todas as mudanças genuínas. É Ele que opera em nós, o querer, o realizar. É Ele que traz vida ao pecador, usando pessoas transformadas pelo seu poder para ajudarem outras pessoas a serem transformadas. Aquele livro do Paul Tillich, né? Instrumentos na mão do Redentor, acho que é esse o título. Pessoas transformadas, ajudando pessoas em transformação. Também é um livro que a gente já citou aqui, né? Já vale a pena você ler. A ideia é que independência, eu que ainda estou nesse processo de ser transformado dia a dia, posso me tornar um conselheiro eficaz e capaz para abençoar outros que ainda estão começando esse processo. Pastor, vai ter algum conselheiro totalmente eficaz? Não. Só Jesus é um maravilhoso conselheiro. Só que mesmo nas nossas limitações, nos adequando e buscando conhecimento e dependência do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser instrumento para abençoar outros, ou como nós vemos hoje lá na reunião de oração, né? Levar as cargas uns dos outros e assim cumprindo a lei de Cristo. Tá? Esse é o desejo de todo conselheiro bíblico que realmente tenha a noção exata do peso que é e da responsabilidade que é desse ministério. Hoje a gente fecha, então, a 4ª aula, que trata sobre o conselheiro, né, algumas características, perfis, o que ele faz, deixa de fazer, o que ele tem que buscar. Espero que você possa ter te auxiliado de alguma forma. Como eu digo, o livro, né, o primeiro livro lá do J. Adams é muito bom para você fortalecer um pouco mais sobre o perfil do conselheiro, as características, a dependência e o trabalho do conselheiro. Então, quem quiser trabalhar com esse ministério aí, eu acho que é uma leitura aí quase que obrigatória. Tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Você viu aí que você tem pelo menos 10 tendências que você tem que observar e 3 perguntas essenciais. A última, dentro das perguntas, que é a solução, né, na verdade as 2 últimas, o princípio bíblico e a solução, é o que nós vamos começar a tratar na aula 5, que é o processo da mudança. Então lá nós vamos ver princípios bíblicos para a mudança e soluções práticas, métodos bíblicos para colocar isso no dia a dia. Tá? Espero que a gente possa crescer um pouquinho mais aí nesse processo, primeiro para nos ajudar, né? Porque todos nós estamos nessa luta, para saber aplicar esses princípios e soluções em nós, para que depois a gente possa ser bênção na vida dos outros. Ou dentro do princípio de Mateus, né? Tirar a trave do nosso olho, né? Para poder tirar o cisco do olho do irmão. Tudo bem?